Olá pessoas, eu sou a Natasha, este é o Redemunhando e hoje eu vim mostrar para vocês todas as minhas leituras do mês de setembro. Gente, eu acho que dessa vez aconteceu algo inédito, que é a minha pilha de leituras está maior do que a minha pilha de book haul. O book haul eu mostro para vocês no próximo vídeo, mas vamos começar as leituras porque tem muita coisa. Vou começar mostrando para vocês as duas leituras que eu fiz em setembro para a faculdade. História da Filosofia Moderna, do Fábio L. Ferreira. Filosofia Política, do Antônio Charles Santiago Almeida. Ambos os livros pela editora Intersaberes. Como sempre, são livros bem panorâmicos a respeito desses temas, filosofia moderna e filosofia política. Em algum deles, eu não lembro em qual, eu acho que foi filosofia moderna, eu encontrei erros muito básicos de história. Ao falar das relações de trabalho na Idade Média, o autor acabou falando de suzerania e vassalagem, que não eram relações de trabalho, eram relações entre nobres, eram relações horizontais, que é um erro bastante grave em termos históricos. Mas a parte de filosofia eu acho que vai ser muito útil para me ajudar a preparar a aula, porque resume bem vários autores, inclusive alguns que não são muito valorizados, como Pico della Mirandola, Leonardo da Vinci, Tommaso Campanella, Spinoza, enfim, né? Tem alguns que eu acho que vão ser interessantes de ter como resumo. Em filosofia política, a mesma coisa. Eu li também em setembro o livro Pântano de Sangue, do Pedro Bandeira, pela Editora Moderna. Vocês sabem que eu sou fã do Pedro Bandeira, eu sou fã dos Caras, que é um grupo de personagens que ele criou. São basicamente estudantes de um colégio chamado Colégio Elite, em São Paulo, e que são muito perspicazes, e eles se reúnem para resolver mistérios, resolver crimes. Esse Pântano de Sangue é o segundo livro da série dos Caras. O primeiro é A Droga da Obediência, que eu reli esse ano também. O Pântano de Sangue é uma releitura. É o meu livro favorito dos Caras, pelo menos na primeira leitura que eu fiz, foi o meu livro favorito. E nessa releitura eu gostei. É bem aventuresco, sabe? Eles vão pro Pantanal tentar resolver um assassinato de um professor, e lá se envolvem com tráfico, tem todo também um fundo ecológico, social, porque fala das comunidades indígenas. Então, assim, foi um livro que eu gostei muito. Eu lembro que a primeira vez que eu li, eu devia ter lá meus 13, 14 anos, eu me surpreendi com o final. Dessa vez eu consegui lembrar, né, o que era. Mas mesmo assim é um livro bem legal, super fluido, ele é infanto-juvenil. E eu li no Kindle o maravilhoso O Alto da Maga Josefa, da Paola Siviero, pela editora Dame Blanche, que eu comprei em pré-venda em agosto, finalzinho de agosto, por R$ 5,99. E quem me indicou esse livro foi a Jana P. Bianchi, que também é autora. Ela é autora de fantasia urbana, ela fala de lobisomens na cidade de São Paulo. Só que O Alto da Maga Josefa, que foi esse que eu li, se passa no Nordeste brasileiro. Aliás, ele vai se deslocando por várias cidades nordestinas, de vários estados também. E, ao mesmo tempo, é uma narrativa fantástica. A história é mais ou menos a seguinte. Assim como seus pais, o Toninho, que é o nosso protagonista, é caçador de demônios. Não só demônios, mas também seres sobrenaturais no geral. Certo dia, ele se depara com um caso dificílimo de resolver e acaba se juntando com a maga Josefa, que é poderosíssima e é outra das nossas protagonistas. E os magos e as magas são pessoas que são filhos do diabo. Ou seja, teoricamente não era pro Toninho se aliar a ela, porque ele caça demônios e seres sobrenaturais. Mas a maga Josefa tem algum motivo misterioso para estar também caçando seres sobrenaturais. Enfim, eles juntos e também com a mula do Toninho, que se chama Véia, vão percorrer essas estradas do Nordeste e fazer paradas para exorcizar demônios, para combater vampiros forrozeiros, para desvendar mistérios de um casarão colonial mal assombrado, para capturar um calango voador e cuspidor de fogo, para tentar livrar uma cidade do chupa-cabra e assim por diante. Então, assim, eu achei uma ideia originalíssima, que é uma fantasia que se passa no agreste, no sertão nordestino. E a autora conseguiu inserir elementos que são muito interessantes, tipo rapaduras mágicas e galhos de cajueiro que voam, como se fosse, em vez da vassoura, a maga Josefa ela usa um galho de cajueiro.
Eu amei, porque o texto ele é repleto de referências regionais. Então você identifica ali comidas nordestinas, músicas, a linguagem. Eu dava risada quando eles falavam, tipo, expressões muito regionais, sabe? Essa do calango voador, cuspidor de fogo, é maravilhosa. Na verdade é um dragão, né? Enfim, a pesquisa que a Paola Siviero fez deve ter sido gigante. Até porque eu descobri que ela nasceu em Belo Horizonte e foi criada aqui na minha cidade, em São José dos Campos. Fiquei muito feliz. Mas ela criou uma história nordestina. Eu achei isso muito legal. Por isso que deve ter envolvido muita pesquisa, né? Ela não é de lá. Mas ela usa mitologias, folclores. E cada capítulo conta uma aventura diferente. É uma estrutura meio de Dom Quixote, sabe? Eu já quero série da Netflix com o Alto da Maga Josefa. Eu acho que vai ficar muito engraçado, tipo o Alto da Compadecida, assim. É muito bem escrito, muito bem editado, o texto é fluido, é delicioso. E eu achei surpreendente tanto pela proposta quanto pela execução. Até o final a Paola mantém lá o interesse do leitor. Eu amei. É um livro divertido, diferente e colocou muitos sorrisos no meu rosto. Parabéns para Paola. Quem tiver interessado, esse livro só está disponível em e-book na Amazon. E geralmente está muito barato, gente, vale a pena. Se você quiser comprar esse ou qualquer outro livro que eu mencionar aqui, pode usar o meu link que está aí na descrição do vídeo. E assim você não paga nada mais por isso e ajuda o Redemoinhando. Eu li também A Invasão, do Dias Gomes, pela Bertrand Brasil. Eu já tinha lido do Dias Gomes uma outra peça de teatro chamada O Berço do Herói, que eu acho que inspirou aquela novela Roque Santeiro. E eu adorei. Essa Invasão eu achei boa, mas não tão boa quanto O Berço do Herói. O Dias Gomes, ele era teatrólogo, além de outras coisas, e essa peça aqui, A Invasão, estreou em 1962 no Rio de Janeiro. Lembrando que em 64 nós temos o golpe militar. E essa peça basicamente é sobre um grupo de pessoas que anteriormente moravam numa favela e que vão ocupar um prédio que está desocupado no meio da cidade. Então é uma peça que tem um cunho social forte. Chama-se A Invasão, porque na época não se chamava de ocupação. Hoje existe esse debate, né? Geralmente quem é contra fala que é invasão e quem é a favor fala que é ocupação. E essa peça ela mostra muito o lado humano desses personagens que ocupam o prédio. Todos eles com uma motivação forte. Todos esses personagens não têm nem o básico garantido, moradia, emprego, alimentação, eles têm que ficar lutando por isso o tempo todo durante a peça e lidando com o Estado, a polícia querendo tirá-los de lá. Então assim, é legal, tem personagens interessantes, personagens bem simbólicos. Você tem, por exemplo, um personagem que é operário, acredita que a luta é o caminho para sair daquela situação. Você tem uma mocinha que vai se submeter ao chefe abusador para poder melhorar de vida. Você tem uma família cuja mãe precisa pedir esmola porque o dinheiro não dá para comer. A gente tem também a figura de um profeta, que é um pouco aquele anúncio do apocalipse, sabe? Então tem personagens muito simbólicos, muito bem escolhidos. Em 1969, essa peça foi censurada pelo regime militar e vai ficar censurada até 1978. Enfim, eu achei uma peça boa, mas não assim incrível. E meus alunos encenaram o primeiro ato dessa peça na FLIM, que é a Festa Litero-Musical do Parque Vicentino Aranha, que acontece aqui em São José em setembro. E eu li justamente para poder assistir. E a adaptação deles ficou muito boa, ficou bem fiel. E aí, como vocês já sabem, eu estou mediando um clube de leitura com os meus alunos na escola onde eu trabalho. E o livro escolhido para o mês de setembro foi A Metamorfose, do Franz Kafka, esse aqui pela Companhia das Letras, que é um livro bem curtinho, e ele se encaixou no grande desafio do Culto Booktuber, que era ler um clássico. Então, mais esse desafio aí está cumprido. Eu ainda não tinha lido A Metamorfose, e eu fiquei muito feliz quando meus alunos votaram nesse livro para a gente ler. Eu gostei bastante. É uma historinha mesmo, né? Eu achei que tinha um fundo muito denso, talvez algum tipo de análise ao longo do texto. Não tem. Essa edição aqui tem um pós-fácil, se eu não me engano, do tradutor, que é o Modesto Caroni, um dos maiores especialistas em Kafka no Brasil. E, na verdade, é a história do Gregor Samsa, que é um cara que se transforma num inseto monstruoso, da noite para o dia.
E a historinha mesmo, de como a família dele vai lidar com isso, e como ele vai lidar com isso. E agora que ele não é mais humano, o que, que ele é, o que, que ele pode fazer ou não. Essa transformação dele num inseto desestabiliza a família, porque ele era a pessoa que sustentava a família em termos econômicos. E aí vai ocorrer uma certa mudança de tratamento, muito legal, assim, a discussão do livro foi muito boa, as análises. Eu assisti um vídeo da Aline Aimé, maravilhoso, vou deixar o link aí para vocês, analisando a metamorfose por um viés de alienação. Assisti também a um vídeo de análise da Gisele Eberspacher, não sei falar o nome dela, mas muito bom também. Um vídeo do canal Mundos Impressos, bem curtinho, que ela faz uma análise geral. E também tem um vídeo do Globo News Literatura que me ajudou a situar um pouquinho a obra no contexto histórico, que é um vídeo chamado A Metamorfose, Franz Kafka, completa 100 anos. Vou deixar todos esses links aí na descrição do vídeo para quem se interessar. Mas já recomendado, muito bom. E aí esse clube de leitura, a gente fez esse debate no começo de setembro, só que esse debate era para ter sido em agosto. Não foi porque houve uma mudança de calendário lá na escola e não pôde acontecer. Então a leitura para o mês de setembro do clube de leitura ficou sendo O Papel de Parede Amarelo, da Charlotte Perkins Gilman. Essa edição é da José Olímpio. Eu já havia lido O Papel de Parede Amarelo, inclusive tem vídeo aqui no canal. Mas da primeira vez que eu li de uma vez só e fiquei pirando porque quem me apresentou o conto foi o Márcio, do canal Leitor 97. E ele me apresentou como um conto de terror. Eu fui ler, eu ainda não tinha essa edição, aliás, essa edição ainda não existia, porque essa edição tem um prefácio e um pós-fácio excelentes, assim, de análise mesmo. E eu li só o texto puro da Charlotte Perkins Gilman. E aí eu fui lendo aquele texto, eu falei, gente, isso daqui não é de terror, isso aqui é uma trama psicológica, a mulher está enlouquecendo, não só porque talvez ela tenha algum tipo de distúrbio mental, mas também pela pressão social que ela sofre, porque o marido dela está dominando o tempo todo, sabe? E aí eu falei pro Márcio, ele falou, nossa, eu não vi por esse lado. E eu fiquei muito impressionada com isso, com como a Charlotte Perkins Gilman conseguiu traduzir críticas sociais, né? Porque esse livro é do final do século XIX, é de 1892, se eu não me engano, a primeira publicação. Como é que ela conseguiu traduzir tão bem num conto de terror? E aqui é o terror do 19, então é aquela coisa mais psicológica mesmo, de ansiedade, desespero que vai causando no leitor, e não necessariamente de medo. E ao mesmo tempo ela trouxe essa questão da submissão feminina ser mantida como algo desejável para aquela sociedade, né? Ela é norte-americana, a autora. E parece que esse conto é mais ou menos autobiográfico. Uma espécie de o que hoje a gente chama de autoficção. Excelente. Dessa vez a releitura eu consegui, assim, eu tive que parar quase que a cada frase, porque eu queria anotar tudo aquilo. Ela vai deixando as pistas pra gente a cada frase. É incrível. Quem tiver interesse, leia. Esse conto tá em domínio público, eu vou deixar aí algum link para quem quiser baixar e ler também. Eu terminei em setembro a biografia do Van Gogh, finalmente, gente. Os autores são Steven Naifeh e Gregory Whitesmith, e a editora é a Companhia das Letras. O nome oficial do livro é Van Gogh, A Vida. É aquele livro que tem, tipo, 1.200 páginas, 1.200 páginas grandes, e eu vou fazer vídeo sobre ele, porque eu não fiquei 10 meses lendo esse livro pra nada, mas mesmo que eu não fizesse vídeo, foi uma leitura que me absorveu muito. Eu já era fã do Van Gogh e agora sou mais. Esse cara teve uma vida muito triste, muito difícil, e ele foi muito incompreendido, assim, ele não teve tanto apoio quanto ele gostaria, porque ele tinha problemas psicológicos e isso acabava incomodando todo mundo que ficava ao redor dele por muito tempo. Então, assim, depois, em outro vídeo separado, eu falo sobre esse livro, já digo que é ótimo, é muito detalhado. Então, no meio da leitura eu fiquei meio desanimada, porque eu pensei, não precisa de tanto detalhe assim. Mas eu acho que tá super dentro da proposta isso de detalhar ao máximo. O Van Gogh deixou muitas cartas, né? Por isso que dá pra gente reconstruir partes da vida dele diariamente, praticamente. Porque ele escrevia muito. Por isso que ficou um livro tão grande e tão detalhista. Mas eu adorei.
Eu li um livro que chegou aqui no próprio mês de setembro, eu vou mostrar ele também no Book Haul, Diógenes, o Homem-Cão, contado por Ian Marchand e ilustrado por Vincent Sorel, pela Martins Fontes. É um livrinho infantil que conta a história do Diógenes de Sinope, que é um filósofo grego. Na verdade, ele é o principal representante da filosofia helenística chamada cinismo. Ele era conhecido como o cão, porque ele vivia com cães e como cães. Ele vivia a vida mais naturalmente possível. E era mó figura. Então, quando eu vi, eu já estava de olho nessa coleçãozinha da Martins Fontes, queria saber se era legal. E esse aqui faz quase que uma biografiazinha do Diógenes para crianças. Então é de um jeito acessível, mas traz informações ótimas para adultos também. Eu adorei, eu achei as ilustrações fantásticas e eu quero agora todos os outros da coleção. Outro que eu comprei esse mês e já li é esse aqui, Qual é o Problema das Mulheres, da Jack Fleming, pela LPM. E a Jack Fleming é uma cartunista feminista que nasceu em Londres. E esse livro aqui, basicamente, ela vai tratar do porquê que as mulheres foram tão desprezadas ao longo da história. Ou pelo menos como aconteceu esse silenciamento. E é um livro, assim, super rápido. Eu peguei o livro, ele chegou, eu folheei, vi que era assim e já li. E é um livro muito irônico. Ele fala, as mulheres não eram inventoras porque elas tinham a cabeça muito pequena. Aí ela desenha a mulher com a cabeça muito pequenininha. Aí ela fala, as mulheres que estudavam ciências também enfrentavam outros obstáculos, como o diâmetro de suas grandes saias. Já falei que elas eram emotivas demais? E aí tem a mulher tentando olhar no telescópio, aí tem os grandes gênios da humanidade, todos homens. E assim, eu dei 2,5 estrelas no Scoob, de 5, porque eu achei meio... Não me empolgou. Não é um livro ruim, ele é crítico, né, com essa questão do patriarcado, do machismo, mas não gostei muito, só. E no final tem um pequeno glossário de mulheres pouco ou nada conhecidas. Esse é legal, porque aí as mulheres que ela vai citando indiretamente ao longo do texto, ela coloca uma biografiazinha de cada uma delas no final. Sei lá, eu achei um livro um pouco fraco. Esse desenho aqui tem no meio do livro, é a mulher presa na esfera doméstica. E aí, para o meu projeto Ler Mais Autoras Negras e Mais Autores Negros, eu li esse mês Mamãe e Eu e Mamãe, da Maya Angelou, pela Rosa dos Tempos, que é um selo do grupo editorial Record. Maya Angelou foi, tipo, diva, ela foi todas as coisas do universo, cantora, escritora, dançarina, atriz, cineasta, ativista, foi tudo. E esse livro conta a história dela com a mãe dela. Uma história que começa com uma espécie de abandono. A mãe dela deixa os 2 filhos, ela e o irmão mais velho, na casa da sogra. Ou seja, eles são criados pela avó paterna. E ela fica muito chateada, muito traumatizada com isso. Quando ela tem uma certa idade, agora eu não me lembro se são 14 anos, quando ela tá lá pré-adolescente, vai morar de volta com a mãe. E a mãe dela, chamada Vivian Baxter, é uma mulher incrível. Ela mesma admite isso. Sempre foi uma mulher muito forte, muito determinada, de muita personalidade e muito carinhosa com ela, apesar dessa sensação de abandono, ou desse abandono inicial, né? Depois disso, depois que a Maya retorna para a casa da mãe, o apoio da mãe vira incondicional. É lindo de ler, lindo de ver. Um livro facinho de ler, gente. Vale a pena, muito fluido. Tem algumas fotografias no meio do livro, em preto e branco. Olha só. E, é muito lindo. Eu adorei esse livro também. É um livro emocionante e também direto ao ponto. Não tem enrolação, ela vai contando tudo o que tem que contar e é isso aí. E o último livro que eu terminei em setembro foi o Que Viagem, da Cíntia Zagato. Esse livro foi publicado pelo Fundo Municipal de Cultura daqui de São José dos Campos, pela Fundação Cultural Cassiano Ricardo e pela Prefeitura de São José. A Cíntia Zagato é autora daqui de São José dos Campos e o próximo piquenique literário, que é amanhã, eu tô gravando esse vídeo sábado, dia 29 de setembro, e dia 30 vai ser o piquenique literário. Ela vai estar lá para conversar com a gente sobre o livro. Basicamente é a história de uma garota chamada Alice, que mora aqui em São José dos Campos, e que perde o pai. O pai dela falece num acidente
E o livro começa quando já se passou um ano desse acidente. Na verdade, está para completar um ano que o pai dela faleceu. E ela não tem mais ninguém na família. Ela tem uns tios e tias, mas não tem mãe, não tem avó. E ela descobre que o grande ídolo dela, musical, que é um autor e cantor de música country, estará na América Latina fazendo um tour, mas será um tour com um outro artista. Esse cantor country que ela gosta muito, não é tão conhecido internacionalmente. Então ele está fazendo essa turnê com um artista muito mais conhecido, que é um artista pop, e ele é um guitarrista de apoio. Ela resolve que para não ficar muito triste nesse aniversário de um ano da morte do pai dela, ela vai seguir esse artista que ela adora pela turnê na América Latina. Então ela vai viajar para o Chile, para o Paraguai, para o Uruguai, para a Argentina, para o Brasil, atrás dessa banda. Só que ela ainda está num processo de luto e de negação muito fortes. Então isso vai se entrelaçar aí na história e vai funcionar como uma espécie de processo de cura. Ela tem uma ligação muito forte com esse artista, porque parece que todas as músicas que ela ouve dele tem a ver com o momento que ela está vivenciando. Eu gostei bastante, a escrita muito tranquila de ler também. É um livro que não agrada tanto a mim como público, porque é meio adolescente demais pra mim, pro meu gosto. Mas é um livro muito bem feitinho, super atual, cheio de conversa no celular. Tem temáticas LGBTQ+, aqui também. Eu acho que muita gente vai gostar. E esse daqui não tá à venda na Amazon. Quem quiser adquirir, eu vou deixar também o link aí na descrição do vídeo, tá bom? É o site da Cíntia que vende. É isso, gente. Eu li tudo isso em setembro. Eu tô, assim, impressionada. Porque setembro foi um mês punk em termos de trabalho. Outubro vai ser também, vai ter correção de prova. Aliás, em outubro, queria até convidar vocês, antes que eu me esqueça, vai ter maratona Um Teto Todo Delas, que é promovida por vários canais aqui do BookTube. Que é ler só mulheres durante o mês de outubro. Eu já separei aí um tanto de livros só de mulher que eu quero ler, mas eu não sei se eu vou conseguir por causa da faculdade, né, das leituras pro meu estudo. A maioria delas é escrita por homens. Mas, de qualquer maneira, eu vou tentar ler predominantemente mulheres nesse mês de outubro. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo também os vídeos convidando a gente para essa maratona. Tem lá uns desafios para seguir também, quem gostar dessas coisas. E outra coisa, eu queria indicar aqui um vídeo. Esse mês de setembro teve um vídeo muito legal feito pelo canal Clio História e Literatura. É o Bruno Rosa, que é amigo meu lá do grupo Papo de Historiadores. Ele fez um vídeo que eu requisitei, na verdade eu sugeri, um vídeo chamado 10 livros sobre a Idade Média. O Bruno, ele é especialista em Idade Média, ele gosta muito desse período, é historiador, quer fazer pesquisa nessa área, ele lê muito sobre Idade Média. E eu pedi, você não tem algum livro didático interessante para indicar para professores de história, que você acha que é um livro bem estruturado, que trata os conceitos com respeito e coisas do tipo? E aí ele fez indicações de leituras, não só para professores, mas para vários públicos. Ele indicou leituras acadêmicas, manuais sobre a Idade Média, que é o que geralmente os professores procuram, e também ele deu dicas literárias, entre aspas, né, de textos que não são técnicos e que remetem à Idade Média. Ficou um vídeo maravilhoso, vejam aí na descrição, por favor. E aproveitando aqui, o Clio, que é esse canal do Bruno, também lançou um podcast de história, que é bem legal. Eles fizeram um episódio sobre o Museu Nacional, um sobre a Revolta da Vacina, e o terceiro eu acho que foi sobre a estrutura agrária brasileira. Vou deixar todos os links aí na descrição. Eu sei que aqui tem muita gente interessada em história, né? Também em ensino, tem vários professores. Acho que vale muito a pena ouvir esses podcasts e ver os vídeos também. Tá bom, gente? Muito obrigada pela companhia. Não esquece de dar um joinha pra mim e deixar seu comentário aí embaixo. E a gente se vê no próximo vídeo de Book Haul do mês de setembro. Um beijo!